pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vai abrindo a Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Quero ler com vocês um texto bastante conhecido de vocês, é 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quem já encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. A minha mensagem está baseada na parte A do versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante. Firme e constantes. Levanta a sua mão ou a Bíblia como queira, fechem os teus olhos e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Quero ser abençoado, quero ser edificado, quero ser próspero pela sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu quero em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, trazer para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, e a porção que Deus deu de manhã, o Senhor dará esta noite. O texto sagrado que lemos está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Quando eu leio na Bíblia Sagrada a palavra do Senhor nos incentivando a sermos firmes e constantes, eu entendo que nós precisamos ter disposição. Se nós queremos a bênção de Deus, se nós queremos conquistar vitórias, se nós temos sonhos e queremos que esses sonhos se realizam, se nós temos uma meta, um ideal, nós precisamos então ter disposição para lutar, confiando em Deus, para atingir os nossos ideais, as nossas metas, tanto no sentido humano, físico, secular, como também no sentido espiritual. Então eu vou falar de disposição. Queridos, todos nós queremos vitórias, todos nós queremos bênção, todos nós queremos conquistar, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa para vocês na introdução desta mensagem. Grande parte dos seres humanos costuma admirar pessoas bem-sucedidas, focando apenas no tempo presente dessas pessoas, quando elas desfrutam de suas bênçãos e de suas conquistas, e não considera o esforço que essas pessoas tiveram para chegar onde chegaram. Então é muito fácil a gente olhar para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que conquistou muitas vitórias e agora usufruindo de suas vitórias, e a gente admirar essas pessoas, mas sem procurar entender
o caminho que elas traçaram para chegar no lugar da vitória, para chegar às suas conquistas. Pois eu entendo que ninguém chega a uma conquista sem traçar um caminho, sem pagar um preço por aquilo. E o que acontece muitas vezes é que nós não queremos traçar o mesmo caminho ou pagar o mesmo preço que essas pessoas pagaram para construir suas vitórias. A Bíblia Sagrada, quando nós lemos aqui no texto em foco, quando diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, e o vosso trabalho não será vão no Senhor. Está falando de disposição, está falando de perseverança, está falando de firmeza, está falando de você focar nos seus objetivos, nos seus ideais e lutar para conquistá-los. Então, meus amados irmãos, se nós queremos conquistar vitórias, tanto na área material, quanto na área espiritual, nós precisamos então ter firmeza, constância, e vou usar a palavra disposição. Diga comigo: disposição. Não, diga mais alto: disposição. Se nós queremos conquistar bênçãos, se queremos conquistar o céu, queremos conquistar a nossa salvação, porque a nossa maior meta deve ser a salvação, então precisamos, em primeiro lugar, ter disposição para enfrentar adversidades. E muitas vezes nós perdemos o que chamamos de disposição frente às adversidades da vida. Podemos considerar que as lutas, as adversidades, elas se estabelecem em duas esferas: esfera humana e esfera espiritual. Se desejamos ter vitória, é preciso se preparar para lutar contra as nossas próprias limitações. Nós precisamos entender, ter disposição de enfrentar as adversidades e muitas vezes as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas. Pois neste mundo nós nos deparamos em nossa trajetória, em nossa caminhada rumo às nossas conquistas, nós nos deparamos com muitas barreiras, com muitas muralhas, com muitas lutas, com muitas adversidades. E se nós não tivermos disposição para enfrentar essas lutas, e muitas vezes nossas próprias limitações, vamos parar em meio à caminhada antes de chegar no lugar da vitória. Então precisamos ter disposição para enfrentar adversidades na esfera humana e na esfera espiritual. Se desejamos ser vitoriosos, teremos que lutar contra Satanás e seus demônios. Pois a Bíblia Sagrada afirma que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E se nós não tivermos disposição para lutar contra esse maior inimigo que é Satanás, nós vamos ficar em meio à caminhada, vamos ficar no meio do caminho. Satanás, ele se opõe, Satanás, ele se coloca na nossa frente para nos desanimar. A Bíblia, repito, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está dizendo que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra dá a maneira de vencê-lo. A palavra diz: ao qual resiste
firme na fé. Olha aí, firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. Satanás, nós podemos resisti-lo firme na fé, com firmeza, com disposição para enfrentá-lo. Ainda, meus irmãos, na esfera humana, nós precisamos ter disposição de lutar contra o pecado, cujo resultado é a morte. A Bíblia Sagrada fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E se nós queremos vitórias da parte de Deus, nós precisamos ter disposição para lutar contra o pecado, cujo resultado é a própria morte. Temos que lutar contra o pecado, temos que ter disposição de abandonar os nossos pecados, de jogar fora o fardo do pecado, que é um fardo pesado, e pegar o fardo de Jesus, que é um fardo leve e suave, conforme o próprio Jesus falou. Precisamos ainda ter disposição para lutar contra a fraqueza da nossa natureza humana, que é a nossa carne. Jesus falou sobre isso em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41. Jesus chegou para os seus discípulos e ele disse: olha, orai e vigiai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós queremos vitória, queremos vencer, nós precisamos ter disposição de lutar contra as adversidades, contra nossas próprias limitações, lutar contra o diabo, lutar contra o pecado cujo resultado é a morte, e lutar contra a nossa natureza fraca, que é a nossa carne. Se nós tivermos disposição de lutar contra tudo isso, certamente nós estamos no caminho certo, no caminho da vitória. E se você crê nisto, pode glorificar o nome de Jesus. Agora veja bem, se queremos ter vitória, nós precisamos, em segundo lugar, ter disposição para gastar tempo e energia, porque muitas vezes nós não queremos gastar tempo e energia para conquistar nossas vitórias. Duas pessoas na Bíblia Sagrada justificam esse ponto de vista. Uma delas é Jesus, a outra é Davi. Jesus preparou-se 30 anos para desenvolver o ministério terreno, que durou apenas 3 anos. E Davi ele teve de fazer guerras prolongadas até conquistar o reino de Israel. Meus amados irmãos, quais são as nossas pretensões? Qual é a sua pretensão? Eu entendo que a nossa maior pretensão deve ser o reino de Deus, deve ser a nossa salvação, pois o Senhor Jesus Cristo, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa maior pretensão. A maior de todas as vitórias que um ser humano pode receber de Deus é a vitória da salvação. E para alcançar esta vitória, precisamos ter disposição para gastar tempo e energia. E há pessoas, não é o seu caso, há pessoas que têm tempo para tudo, menos para Deus, para a igreja, para o reino de Deus nesta terra. Há pessoas que gastam energia para tantas coisas desta vida, mas não gasta um pingo de energia pelo reino de Deus.
pela obra de Deus nesta terra e pela sua própria salvação. Então, se nós queremos ter vitórias, e a maior delas é a nossa salvação, precisamos ter disposição para gastar tempo e energia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você saiu da sua casa para estar aqui hoje. Você reservou parte do seu tempo e dedicou à igreja, a esse culto. Veio para ouvir a palavra, veio para adorar a Deus. Isto é tirar tempo para Deus, é gastar um pouco de energia para Deus, para as coisas de Deus, em prol do reino de Deus. Então eu glorifico a Deus pela sua atitude, glorifico a Deus por esse tempo que você tirou para adorar a Deus, para estar na igreja, para cultuar. Aleluia. Mas tem mais. Tem mais. Se nós queremos vitórias, nós precisamos ter disposição para renunciar. E renunciar não é muito fácil. Às vezes muitos renunciam posições e conforto e trabalham mais e dormem menos para conquistar vitórias. O ato de renunciar exige muitas vezes sofrimento e sacrifício como resultado de uma conquista. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que se nós queremos conquistar a salvação, o reino de Deus, é necessário tomar a cruz de cada dia, renunciar o erro, o pecado e segui-lo. Mas muitas pessoas não querem renunciar. Renunciar é abrir mão de alguns caprichos nossos. Renunciar é abrir mão de algumas vontades nossas, de algumas paixões, sentimentos e etc. Por isso eu disse que o ato de renunciar exige sofrimento, sacrifício como resultado de uma conquista. Nós renunciamos o pecado, renunciamos o sistema mundanizado, abrimos mão de algumas vontades, desejos e paixões dos nossos corações por uma conquista maior, para conquistar o céu, para conquistar a bênção da salvação. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus. Eu trago como exemplo novamente Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de renúncia. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele renunciou à própria glória para conquistar vitórias para nós. Ele renunciou à sua posição celestial, Ele renunciou à sua posição de glória, desceu para morrer como homem nesta terra, para que nós pudéssemos conquistar a maior de todas as vitórias, que é a nossa salvação eterna. Oh, aleluia! Você entende? Pode glorificar o nome dEle. Então, se nós queremos conquistar bênçãos, precisamos ter disposição para renunciar. E às vezes, repito, às vezes temos de renunciar vontades. Às vezes temos de renunciar sentimentos do nosso próprio coração, paixões e etc. E às vezes não é muito fácil renunciar um sentimento, renunciar uma vontade, renunciar uma paixão. Não é muito fácil, não é?
E é isto que muitas vezes as pessoas não querem. Não querem abrir mão de alguns caprichos, mesmo sabendo que eles não coincidem com a vontade de Deus. Jesus falou com o seu povo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me para uma conquista maior. Para uma conquista maior. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao Senhor. Mas tem mais. Queremos vitórias? Se nós queremos vitórias, em quarto lugar, é preciso ter disposição para decidir e determinar. Você já é uma pessoa decidida? Você já é uma pessoa determinada? Decidir firmemente. Olha o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sejam decididos. Sejam determinados. Exemplo de determinação. Vou trazer 2 exemplos. Eu coloco Jesus em primeiro lugar, depois Daniel. Jesus foi o maior exemplo de decisão e determinação. O diabo, ouça isso, o diabo, os discípulos, a dor, tentaram fazer Jesus desistir de sua trajetória. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele havia decidido. Eu estou decidido, eu determinei, estou determinado a ir até o fim. Se Jesus não fosse até o fim, nós não estaríamos aqui. E não teríamos o direito de conquistar a maior de todas as vitórias que um ser humano pode conquistar. Nós só conquistamos porque Jesus teve disposição de decidir e determinar: eu vou até o fim. Durante todo o ministério de Jesus nesta terra, ele estava caminhando rumo à cruz. Durante toda a vida de Jesus terrena, quando ele estava operando milagres, limpando leprosos, curando enfermos, expulsando demônios, durante todo o ministério terreno dele, ele estava caminhando rumo à cruz, rumo à morte. E o diabo queria que ele desistisse, porque se ele desistisse dessa caminhada, se ele desistisse da cruz, nós continuaríamos perdidos, sem Deus, sem Cristo e sem direito de salvação. No capítulo 4 de Mateus, o Satanás chegou, fez 3 tentativas. O que é que o diabo queria? Queria impedir a trajetória de Jesus rumo à cruz. Queria que ele desistisse da sua trajetória. Jesus venceu todas as tentativas do diabo. Lá no capítulo 16 e no versículo 21 de Mateus, foram os próprios discípulos de Jesus, na sua ignorância, na sua inocência, sem noção do que estava dizendo, tentaram fazer Jesus desistir da sua trajetória. Quando Jesus falou: estamos próximo de Jerusalém, e chegando lá em Jerusalém, vão me pegar, vão me torturar, vão me crucificar e vão me matar. E os discípulos disseram: de jeito nenhum, Senhor, isso jamais irá acontecer, isso jamais poderá acontecer com o Senhor.
E Jesus olhou para eles e disseram: vocês nem sabem o que estão dizendo, vocês não têm noção do que estão dizendo. Eu estou decidido e determinado a ir até o fim. Eu estou decidido e determinado a ir até o fim. Aleluia. Quando Jesus chegou em Getsêmani, ouça bem, no capítulo 26, versículo 39 de Mateus, um pouquinho mais na frente, depois que os discípulos disseram isso para Jesus, e Jesus chega no Getsêmani, poucos dias antes de chegar à cruz. Ali Jesus começou a sentir a dor da tortura, ali Jesus começou a sentir já a dor do Calvário. E ali Jesus, ele faz uma oração tremenda, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, Senhor, seja feita a sua vontade. Ou seja, se este é o cálice que eu tenho que beber, eu estou decidido e determinado a ir até o fim. A dor não pôde impedir a trajetória de Jesus. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Um pouquinho mais na frente, aí ele entra em Jerusalém, ele chega no Calvário, e depois de apanhar, de ser torturado, prega ele na cruz. Aí vem os soldados que haviam torturado, batido nele, usado pelos demônios, tentaram fazer com que ele desistisse naquele momento, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça agora da cruz, desista da cruz, desça, salva você. E ele, como se estivesse dizendo: eu estou disposto e decidido a ir até o fim. Aleluia. Levantaram a cruz, colocaram dois malfeitores ao lado dele, um à direita, outro à esquerda. Enquanto ele estava agonizando, um dos malfeitores olhou para ele, usado por Satanás, para ver se ele desistisse da cruz. Disse: se tu és o Filho de Deus mesmo, desça desta cruz, salva você e a nós também. Mas ele simplesmente, como se estivesse dizendo: eu sou o Filho de Deus, mas eu estou disposto e decidido e determinado a ir até o fim. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi até o fim. Ele foi até o fim, pagou o preço para que eu e você tenhamos o direito de conquistar a maior de todas as vitórias, que é a bênção da salvação. Outro que teve disposição e foi decidido e determinado a ir até o fim foi Daniel. Daniel decidiu não se contaminar na Babilônia, um dos impérios mais formidável e espetacular da história. Mas Daniel, tentado a se envolver, a se contaminar, ele disse: eu estou disposto, decidido e determinado a não me contaminar. E não se contaminou.
Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, se nós queremos vitória, nós precisamos ter disposição, precisamos estar decidido e determinado. Eu vou até o fim. Quando você toma a decisão de empreender nesta vida, sempre vai aparecer alguém para desanimar você e dizer: esse negócio seu não vai dar certo. Nós tomamos a decisão de servir a Deus, de ir morar no céu, não vai faltar pessoas para querer nos desanimar. Você é bobo, você está fazendo papel de bobo, e você vai desistir? Você vai desanimar? Não, eu estou disposto e decidido, determinado a ir até o fim. Ninguém vai mudar minhas convicções de fé, ninguém vai tirar do meu coração a fé pura e perfeita em Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra está dizendo: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Quem está determinado a ir até o fim, no seu propósito, na sua fé, nas suas convicções, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Ouça. Tem mais. Se nós queremos vitórias, temos de ter disposição, de ter coragem. Disposição para ter coragem e enfrentar qualquer tipo de medo, porque muitas vezes nós somos atacados pelo medo. É preciso ter coragem. A diferença entre o medroso e o corajoso é que o medroso é controlado pelo medo e o corajoso controla o medo. Davi foi um guerreiro corajoso por controlar seu medo para enfrentar Golias. Você acha que quando Davi foi enfrentar Golias, ele não teve um pouco de receio, de medo? Ele teve. Porque o medo é uma coisa natural do ser humano. Mas Davi, ele não permitiu que o medo o controlasse. Ele controlou o seu medo, colocando Deus na frente da batalha. Aleluia. É preciso ter coragem. A coragem é o domínio do medo e a resistência a ele. Ouça bem. O medo, entretanto, é um mecanismo humano de defesa. Não ter medo coloca em risco a própria vida. Contudo, se o medo te domina, o sentimento vira pavor e nos deixa sem ação e incapazes de lutar para vencer. Então você pode sentir um certo medo, mas não pode deixar este medo te controlar, porque senão ele vai virar pavor. O pavor é o medo incontrolável que atua em nossa psique, nos fazendo perder a noção daquilo que podemos fazer. Coragem é dominar o medo. Coragem é sentir receio, mas não recuar. É fazer como Davi. O homem é grande, o homem é um gigante, o homem é um guerreiro. Ele teve um pouco de receio, de medo, mas ele foi corajoso. Ele não deixou o medo te controlar, e por isso ele não teve pavor. Ele disse: o Senhor Deus dos exércitos será o meu ajudador. Portanto, é preciso ter disposição para ter coragem. Seja corajoso,
Seja corajosa em nome de Jesus. Agora, chegando na parte final, se nós queremos vitórias, precisamos entender alguns reveses da vida. Ou seja, precisamos entender algumas derrotas que sofremos na vida. Todo ser humano vitorioso passa por algumas derrotas. Ela faz parte do aprimoramento e produz quebrantamento. Ela produz reflexão. Ela produz correção de rota e aprendizado. Quem é que nunca amargou uma derrota na vida? Quem é que já começou, que nunca começou um negócio e não deu certo? Quem é que nunca teve uma decepção na vida? Uma coisa que não deu certo e que você teve de amargar aquela derrota? Todos nós. Na luta pela vitória, inúmeras vezes temos desgastes emocional e físico. Temos alguns reveses na vida e é preciso a gente entender esses momentos. Qual é a maior derrota através da ótica humana? Qual é a maior derrota através da ótica humana? Ouça bem. A maior derrota através da ótica humana é a morte. E o que é que Jesus fez com a morte? O que é que Jesus faz com a morte? Jesus fez da morte a sua maior vitória, para que, por meio dela, aquele que tem o império da morte fosse aniquilado. Está lá em Hebreus 2,14. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse 1,18. Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Está lá em Romanos 14,9. Jesus deu a sua vida para tornar a tomá-la. Está lá em João 10:17 ao 18. E ele é o primogênito dentre os mortos. Está lá em Colossenses 1,18. O que é que eu estou dizendo, trazendo esses textos para vocês? Estou dizendo com isto que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem capacidade de transformar nossas derrotas em vitórias. Aleluia. Se você crê nisto, pode glorificar o nome dEle. Aleluia. Então esta palavra é profética. Se você está amargando alguns reveses na vida, alguma derrota, eu estou pregando para você hoje, na direção de Deus, que Jesus Cristo, Ele pode transformar suas derrotas em vitória. Recebe esta palavra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, para conquistar vitórias, tanto na área física, na área financeira, como na área espiritual. É preciso ter firmeza e constância, e ter todas essas disposições que ligeiramente eu coloquei para vocês. Não nos esqueçamos que a maior de todas as nossas conquistas é a salvação. A salvação será alcançada mediante o cumprimento de pelo menos 4 princípios. Esses 4 princípios abrangem todos os demais princípios. Se resume todos os princípios nesses 4 princípios que eu vou colocar aqui, se queremos alcançar a salvação. Primeiro, nossa crença em Jesus. João 3,16.
Ninguém alcança a salvação sem crer em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, primeiro princípio para alcançar a salvação: crer em Jesus. Segundo, arrependimento dos pecados. Atos 3,19. Sem arrependimento dos pecados, não podemos alcançar o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, estamos condenados. Terceiro, confissão dos nossos pecados. Quando a gente se arrepende dos pecados, a gente confessa e deixa e abandona. 1 João 1,9. E em quarto lugar, obediência à palavra de Deus. Hebreus 5,9. Então, esses 4 princípios, todos os princípios estabelecidos na Bíblia, que nós precisamos adotar para alcançarmos a salvação, se resume nesses 4 princípios: crer em Jesus, arrependimento dos pecados, confissão dos pecados e obediência à palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. E para conquistar esta vitória, a vitória da salvação, como qualquer vitória nesta vida, é preciso disposição. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vai aparecer muita gente, além do diabo, muitas pessoas, seres humanos, para te desanimar, para dizer que não vale a pena estar na igreja, não vale a pena a sua fé, não vale a pena você lutar, empreender, que não vai dar certo. Mas você vai dizer: eu estou disposto, decidido e determinado, eu vou até o fim. Ninguém vai apagar a minha fé, ninguém vai tirar minhas convicções de fé. Eu sou de Jesus, Jesus é meu e ponto final. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês. Eu disse: Deus abençoe vocês.